Graça e paz. Você está bem? Graças a Deus, não é? Pois só Ele é o Deus eterno e reina sobre toda terra e céu, né? Nosso Deus é tremendo, não é verdade? Deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, lá em Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo 4, nós vamos nos alimentar desse texto tão maravilhoso. Filipenses, capítulo 4. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Antes eu quero te convidar para nós sermos uma bênção na vida de uma família agora. Você quer? Sim ou não? É para orar por uma família, né? Eu vim agora da casa de uma família em que a situação não está muito boa. O pai, ainda jovem, sofreu um acidente e os médicos estão já... O diagnóstico não é muito bom. Vamos orar por eles? O nome dele é João. Eu espero que ele ainda esteja com vida. Não tenho certeza. Mas envolva a família na oração, tá bom? Fique de pé, vamos orar por eles, por favor. Pai, nessa noite, Senhor, diante da Tua presença gloriosa, na certeza de que Tu és o Deus que faz milagres, Senhor, que ressuscita o morto, que cura o enfermo, nós queremos Te apresentar, Senhor, a família do Seu João, e Te apresentar o Seu João também, que está naquele hospital. Senhor, que as Tuas mãos poderosas possam guiar cada médico, cada enfermeiro, Senhor, para que eles seja curado, seja restaurado. Senhor, nesse momento, acalma cada coração das filhas, da esposa, dos parentes. Senhor, ajuda também, Senhor, a minha esposa que está lá, ajudando eles, para que eles possam entender, Senhor, que Tu és soberano sobre todas as coisas, e que diante de Ti, ó Deus, não há vida, não há morte, porque Tu és a vida. O Senhor é o Senhor que dá a vida, Ele é a vida. O Senhor Ele venceu a morte, o Senhor venceu o mundo, venceu todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós, Senhor, oramos e cremos. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tá, abriu aí? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Vamos ler. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. 2 pontos. Né? Não estejais inquietos por coisa alguma, né? Existem muitas coisas que deixam o nosso coração inquieto, né? Incomodado, entristecido, né? E na nossa caminhada, na nossa vida, o que nós mais encontramos são situações que deixam o nosso coração inquieto. Está tudo bem em casa, está tudo tranquilo, de repente, chega uma notícia, alguém faz uma ligação, e lá vem uma notícia que deixa o coração da gente inquieto, apreensivo, triste. E muitas vezes são situações que fogem do nosso controle, não é? Muitas vezes são situações que você fala, isso aqui eu não posso fazer nada. Só Deus pode. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje já viveu coisa semelhante, não é? Nós não estamos imunes a essa situação. E como disse um certo pregador, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Parece que o apóstolo Paulo está vivendo nos dias de hoje. Ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma.
seja qual for a situação que te surpreenda, não andeis ansioso. Proteja o seu coração, proteja os seus sentimentos. Ele é muito precioso. E ele coloca 2 pontos importantes. O primeiro ponto aqui, ele diz assim: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Olha o que o Senhor nos ensina. Se você vive situações que te deixam apreensivos, que entristecem o teu coração, que te deixam ansioso, e você percebe que isso vai a cada dia piorando, os gatilhos dessa ansiedade vão sendo disparados, então faz o seguinte: apresenta isso a Deus. Todas as suas petições, ou seja, todas as suas necessidades, sejam conhecidas de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Nesses momentos mais difíceis da nossa vida, a gente corre em várias direções. Tem pessoas que, quando está nesse processo de ansiedade, corre para o álcool, outros para as drogas, em várias direções. Mas a palavra diz assim: apresenta isso a Deus. Apresenta essa tua situação a Deus. E ele diz como? Pela oração, súplica e ações de graça. Amados irmãos, como é bom a gente saber que o Senhor Jesus é o lugar onde nós encontramos paz, o lugar onde nós encontramos consolo, o lugar onde nós encontramos força, o lugar onde nós encontramos direção, o lugar onde nós encontramos estratégia, o lugar onde a nossa mente é iluminada, onde o nosso coração é fortalecido. Para quê? Para vencer esses obstáculos da vida. Porque o mundo pode nos oferecer várias saídas. O mundo pode nos oferecer vários pontos, dizendo: olha, esse aqui é bom, esse aqui é ótimo, esse é maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz assim: não, apresenta tudo isso a Deus em oração. E aí, a gente pensa assim: mas o Senhor Deus já sabe o que está acontecendo comigo? O Senhor já sabe as minhas palavras? Ele já conhece a minha oração do começo até o fim? Amados, é muito importante a gente entender que a oração não é para o benefício de Deus, a oração é para o nosso benefício. Quem é beneficiado pela oração é nós, não é o Senhor. O nosso pastor Samuel pregou aqui domingo de manhã e disse: olha, Deus não tem falta de nada. Deus não tem falta de louvor. O céu louva a Deus dia e noite. O Senhor também não tem falta de oração. O Senhor Deus, Ele não se beneficia com as nossas orações. Ele não tem problemas. Deus não tem problemas. Deus não tem preocupação. Jesus não tem ansiedade. Jesus não tem as preocupações que nós temos. Ele é Deus. No estalar de dedo, Ele resolve qualquer situação. Então, quem é que vai se beneficiar com a oração? A igreja dele, o povo dele, eu e você que oramos. Por quê? Porque a oração é o meio de comunhão que nós temos com Ele. O que nós fizemos aqui há minutos atrás? Louvamos ao Senhor. A palavra louvor é elogiar. Nós louvamos o Senhor. Nós entregamos ao Senhor o sacrifício de louvor. Adoramos a Ele. Louvamos. Dizemos: o Senhor é bom, só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui, por nos manter aqui, por esse lugar aberto.
para que nós pudéssemos vir aqui te adorar, te louvar, cantar e dizer o quanto nós o amamos, o adoramos. É a nossa parte no culto. Nós viemos aqui para isso. E aí depois vem o Senhor com a palavra para o nosso coração. É um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Mas Ele é esse lugar seguro. Ele é esse lugar. É lá nos pés do Senhor que o coração se acalma. A alma é refrigerada. É lá nos pés do Senhor que a mente é iluminada. E aquilo que nós não estávamos vendo, estava escuro, céu de bronze, situação difícil. De repente o Senhor, por graça e misericórdia, abre uma brecha, mostra uma porta, cria um caminho. Não foi assim com Agar? Lembra de Agar? Quando Abraão teve que dispensar Agar e Ismael, a mando de Deus, que falou para ele, ó, o que a Sara te mandar fazer, pode fazer. Deixa o menino que eu cuido. E Agar foi embora com esse menino. Mas quando chegou no deserto, acabou a água, acabou tudo. E o menino está com sede. Imagina o coração dessa mãe no deserto. Ela se afastou um pouco, deixou o menino num canto lá. E disse, não quero ver o meu filho morrer de inanição, de sede. Agora, curioso, é que o texto diz assim, e Deus ouviu o choro de quem? Do menino. E Deus ouviu o choro do menino. E disse para Agar, o anjo de Deus, Agar, levanta, vai até o menino, levanta ele. E o texto diz assim, maravilhosamente bem, diz assim, e o Senhor abriu os olhos de Agar, e em frente a ela tinha o quê? Uma fonte de água. Ela não tinha visto. O texto diz assim, Deus abriu os olhos dela e mostrou para ela, tem uma fonte de água. E ela e o menino beberam e prosseguiram, e hoje nós conhecemos a história. É interessante também ver que Paulo estava na cidade de... Me fugiu agora o nome. Ele estava orando, ele estava ministrando. Era na beira de um rio, onde tinha umas senhoras trabalhando. E tinha uma moça lá chamada Lídia. E a Bíblia diz que enquanto Paulo orava e pregava, Deus abriu o entendimento daquela mulher. Acho que era em Listra, se eu não estiver enganado. Para ela entender. E ela disse, e ela convidou esses irmãos para ir para a casa dela. E durante um tempo eles estiveram lá. Amados, muitas e muitas vezes, nós nos encontramos assim. Os olhos turvos, às vezes. Não vemos a saída. Mas vem o nosso Senhor, com seu doce Espírito Santo, abre a nossa mente e nos mostra a fonte de água, o caminho perfeito, a solução que precisamos, aquela palavra de sabedoria que você diz assim, meu Deus, de onde vem essa palavra? Vem do Senhor. Tiago diz assim lá na sua carta, se precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, porque o homem que pede sem fé não recebe nada. Deus tem sabedoria para o seu povo. Deus tem graça para o seu povo. A graça dele nos basta. Deus tem poder para o seu povo. Deus tem autoridade para o seu povo. Ele diz assim, apresente todas as suas petições, todos os seus problemas, todas as suas necessidades, apresente a Deus em oração, súplica e ação de graça. Resultado disso, vamos para o segundo ponto. O que diz aí no segundo ponto? Versículo 7. Olha só que maravilha.
E a paz de Deus, que nós não entendemos, por isso que está escrito assim, excede todo o nosso entendimento. A paz de Deus, isso aqui, amados, é uma promessa. Isso aqui não é tipo assim, talvez você tenha paz quando você fizer isso. Quem sabe Deus se compadece? Mais ou menos, não. O texto é incisivo, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, guardará aonde? 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 Seja mais forte, aonde? Em Cristo Jesus, está guardado lá. Agora deixa eu te falar algo. O reverendo Augusto Nicodemos, interpretando esse texto, e eu acredito na interpretação dele, porque ele é um dos homens que mais estuda o Novo Testamento no Brasil e no mundo. Ele interpretando esse texto, ele disse que a origem desse texto no hebraico e no grego tem o seguinte sentido. É como se a paz estivesse na porta, na entrada do coração de um homem, ele faz essa analogia, segurando uma arma de um soldado, literalmente, e guardando aquela entrada. Guardando, literalmente guardando. E é interessante porque você lê o texto e ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu não vou tentar explicar para vocês o que é uma paz que excede todo o entendimento, porque eu também não sei, porque o meu também excede também o meu. Então eu não sei a profundidade dessa paz que excede todo o entendimento. O que eu sei é que é uma paz que ela não depende de circunstâncias que nós estejamos vivendo para ela habitar no nosso coração. Um certo missionário, ele tinha muitas crianças no seu orfanato. E um certo dia, pela manhã, eles levantaram e não tinham café da manhã, não tinha. Então ele reuniu toda a garotada, criança, e disse, vamos sentar ao redor da mesa, pessoal? Todos sentaram. E ele disse assim, agora nós vamos agradecer a Deus pelo café da manhã. E eles disseram, mas missionário, não tem café da manhã. Ele disse, não, vocês ainda não estão vendo. Vamos agradecer a Deus pelo café da manhã. Porque está escrito, apresente as suas petições a Deus, em súplica, em oração e ações de graça. Então eles começaram a orar, Senhor, muito obrigado por esse café da manhã. Muito obrigado pela tua provisão, graça e misericórdia. Eles nem acabaram de orar direito, bateu alguém na porta do orfanato, e o missionário saiu, e o missionário disse, pois não. Ele disse, missionário, eu sou o vendedor de leite da cidade, estou aqui com centenas de litros de leite, e o que aconteceu é que a carroça quebrou aqui em frente ao seu orfanato. O senhor quer? Ele disse, eu tenho dezenas de crianças aqui esperando esse leite para tomar café da manhã. Certo? Por quê? Apresenta todas as tuas petições a Deus. Agora eu te pergunto, se um homem desse não tem paz, como se ora? É porque a paz de Deus excede o nosso entendimento nessas horas. O nosso querido apóstolo, quantas vezes nos já disse aqui o seguinte, quando nós vamos em velório de irmãos crentes, é uma festa, não é? Canta, louva, adora a Deus. Tem lágrimas? Claro que tem. A gente ama e a pessoa vai embora. Natural. Mas é muito diferente daqueles que não conhecem essa verdade bendita. É muito diferente daqueles que não conhecem esse Deus poderoso. Porque todos os nossos irmãos que aqui estiveram um dia e o Senhor recolheu, eu não tenho dúvida nenhuma, encontraremos eles na eternidade. E conversaremos com eles.
abraçaremos os nossos irmãos e cantaremos, porque foi ele que disse isso. Quando Lázaro estava morto, Jesus disse para Maria e para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. O Salmo 46, você pode abrir comigo, por gentileza? Salmos 46, diz assim, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. Olha que palavra maravilhosa. Aquietai. Fica quieto. Tenha calma. Confia. Espera. Tem paciência. E ele vai dizer por que nós devemos nos aquietar. Por quê? Porque o pastor é Deus? Porque o apóstolo é Deus? Não. O Senhor chama para si e diz assim: aquietai-vos e sabei. Opa, aqui é importante. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse. O nosso Senhor, o nosso Deus, é um Deus que deixa o seu povo quieto, com a alma refrigerada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem é que está na terra? Quem é que está na terra? Nós estamos na terra. Ele diz assim: olha, eu serei exaltado na terra. Eu pergunto para você, ele está dizendo que será, alguém vai tirar essa exaltação dele? Não vai, não vai. Ele está no controle de tudo e de todos. Não existe situações ou circunstâncias que esteja fora do controle do Senhor. Pode envolver a morte, pode envolver a vida, pode envolver a saúde, pode envolver a doença, pode envolver a riqueza, pode envolver a pobreza. Tudo está no controle do Senhor. Tudo. Então ele diz assim: quando você tiver essas demandas pesadas, difíceis, que você procura terra nos pés e não encontra, quando você estiver vivendo uma situação do teu coração entristecido, quando você estiver angustiado, angustiada, faz o seguinte, faz o caminho certo, lá nos pés do Senhor Jesus Cristo. E lá você apresenta a Ele: Senhor, meu coração hoje está assim. Meu coração hoje está entristecido. Meu coração hoje está... eu não estou entendendo bem o que está acontecendo com ele. Fala a verdade para o Senhor, conversa com Ele. E Ele diz assim: porque a paz de Deus vai invadir o seu coração, vai guardar o seu coração. Mas o mundo, pastor, está em guerra, mas o trono de Deus não está. Os homens, pastor, estão em guerra, estão se matando, mas o trono de Deus continua, meu irmão, minha irmã, inabalável. Inabalável. Deixa eu contar uma experiência que eu tive um dia desse, já faz um tempinho. Eu estava nessa situação, coração angustiado. E eu fui fazer isso, eu fui lá nos pés do Senhor, e lamentei, e falei, e contei para Ele, e falei. E aí eu demorei um pouquinho mais. E o Senhor, graciosamente, Ele me mostrava numa visão que era o seguinte: eu estava aqui embaixo, em cima, no alto, havia um trono, era inexplicável. E a pessoa que estava sobre esse trono, eu não conseguia definir. Era uma luz, era uma glória que eu não conseguia olhar direito. Mas na minha mente eu tinha uma visão, sabe qual era? Ele fazia assim, ó: no meu reino a paz reina plenamente. No meu reino a paz reina
plenamente. Eu entendi o que ele estava me dizendo. Você está aflito, teu coração está angustiado, você está com medo, está preocupado, mas em mim a paz reina plenamente. Tenha paz. E eu levantei dali com o meu coração cheio de paz. E de fato, quando desabrochou todo o problema, não era tudo aquilo que eu tinha falado, né? Eu exagerei, com medo, preocupado demais, não era tudo aquilo. Mas eu fui para o lugar certo, graças a Deus. Então a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, é uma paz perene, meu irmão. Ela não sai, ela não acaba, ela não enfraquece. E é para todos aqueles que crê no Senhor. Aqui não tem mais ou menos, aqui não tem grande ou pequeno, é para todos aqueles que crê no Senhor. Amém? Pois bem, uma das coisas que nós gostamos, eu particularmente gosto muito, é uma palavra que está em João 6,37. Você pode abrir, por favor? João, Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 37. Diz assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Esse versículo é maravilhoso, não é? Mas presta atenção bem, presta bem atenção nesses pontos. Ó, todo aquele que o Pai me dá. Em algumas versões está dizendo assim: todo aquele que o Pai envia a mim. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. João 14. Nas nossas orações, a gente poderia orar assim: Senhor, leva a minha família aos pés do teu Filho. Porque se o Senhor levar, Ele não rejeitará. Porque muitas vezes o homem quer levar. Já percebeu isso? Muitas vezes o homem chama, quer convencer. Muitas vezes o homem ora e diz: Senhor, eu te entrego, está aqui, é teu, eu trouxe, te apresento. Mas espera aí, calma. O texto diz que o pai tem que entregar para o filho. Esse que o pai entrega, o filho diz assim: de modo nenhum lançarei fora. Então nós podemos entender o quê? Eu e você, nós somos um presente do pai para o filho. Entende? Agora prossiga um pouquinho na leitura. No versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Prossegue. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, olha só, o Pai deu para o Filho, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto, pode mais um, 41, isso. E eles murmuravam, né? Pois dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão. Jesus diz, né, que era o pão, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Vai. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Diziam. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós.
Pode ir. Ninguém pode, olha, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós podemos fazer qualquer tipo de movimento, qualquer um. Nós podemos pegar a pessoa, ungir ela, orar sobre ela, nós podemos fazer qualquer coisa. Mas se o Pai não enviar o Filho, não tem jeito. A igreja é um presente do Pai para o Filho. E tudo se constitui nele. A nossa salvação, a nossa redenção, tudo está nele. Então ele diz assim: quem vem a mim, se o Pai enviar a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, eu recebo. Olha como o Senhor se apresenta como um lugar seguro para o seu povo. Um lugar seguro para aqueles que confiam nele. Irmãos, é maravilhoso nós sabermos disso, não é? Nós temos um lugar seguro aonde nós podemos ir. A partir de hoje, então, quando você se encontrar numa situação difícil, delicada, dolorosa, não está encontrando o caminho, não está encontrando a saída, não está encontrando as respostas, Filipenses 4:6. Apresente todas essas demandas diante do Senhor, em oração, súplica e ações de graças. Ele diz assim: e receba a paz de Cristo no seu coração. Receba o consolo de Deus. Receba o refrigério na alma. Receba a alegria no seu coração. Receba a presença dessa paz maravilhosa na sua vida. Receba o equilíbrio dos seus pensamentos. Receba a direção para os seus planos. Receba a direção para os seus pensamentos. Decisões certas são aquelas decisões que são banhadas com oração diante do Senhor. É muito diferente das decisões que são tomadas à revelia sem o menor cuidado. Não é à toa que Tiago diz assim, que todo homem deve ser o quê? Tardio para falar, ou tardio para se irar. Porque na maioria das vezes, as nossas decisões são assim. Rápido demais, sem o devido cuidado. Falou o que não devia, ouviu o que não devia. Calma. Essa situação leva lá aos pés do Senhor Jesus. Conversa com Ele. Ele vai te dar a palavra certa. Ele vai te dar a palavra de sabedoria que você e eu precisamos. Amém? Eu te convido também para abrir em Provérbios capítulo 8. Olha só, Provérbios capítulo 8 e versículo 17. Isso aqui é maravilhoso. Provérbios 8, 17, achou? Está lá no telão também. Diz assim: eu amo os que me amam. Então, o Senhor sabe que existem pessoas que amam a Deus. E o Senhor Jesus disse assim, lá em João, ele diz assim, ó: quem é que me ama? A nossa cabeça, a gente entende que ama ao Senhor aquele que toca, aquele que canta, aquele que prega e tal. Mas não é assim que está escrito. O Senhor Jesus disse assim: quem é que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Esses são os que me amam. Perguntinha para nós. O que é ter os mandamentos de Jesus? Pode falar. Ter os mandamentos de Jesus é conhecer. Ter os mandamentos de Jesus é conhecer. E guardar é o quê? Praticar. Ter é conhecer e guardar é praticar. Aí ele diz, esse me ama, porque tem os meus mandamentos e pratica. Então, esse é o que me ama. Na nossa cabeça não era bem assim, não é? Aí existia outras coisas que a gente fazia. Ah, não, eu amo a Deus. Não. Jesus falou, Jesus ele não é envolvido pelo emocionalismo dos homens. Jesus não é convencido por palavras bonitas, pregações bem feitas. Não. Jesus não é envolvido por essas coisas. Ele é Deus. Ele conhece o profundo e o escondido do nosso coração, da nossa alma. Então ele diz assim, quem me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ou seja, conhece e pratica. Esse é o que me ama. E você já percebeu que às vezes, para praticar os mandamentos de Deus, a gente faz coisas que alguém olha e fala, não, não é possível. Isso não pode ser mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos ser radical com a mentira, não é verdade? Radical mesmo, não tem conversa com a mentira. Mas o mundo diz ao contrário, uma mentirinha não faz mal. Uma mentirinha até dá uma amaciada na situação. Mas Jesus não abre mão dos seus princípios, não. Nós abrimos, Jesus não. Então ele diz assim, eu amo os que me amam. E os que diligentemente me buscam, e ali está madrugada, né? Só uma muda a versão aqui. Ele disse, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Outra notícia boa, Deus pode ser encontrado, pode ser achado. Que hora, pastor? De madrugada? Não, qualquer hora. A madrugada ali, ela está como prioridades para nós. Porque na época cultural desses salmos, desses provérbios, se você for pesquisar a palavra madrugada na Bíblia, não tem fim. Então ele diz, é prioridade, pela manhã cedo, prioridade, primeiras horas do dia. Ele diz assim, vai me encontrar. Se me buscar, vai me encontrar. Deus está perdido? Claro que não, muitas vezes quem está perdido é nós. Vai encontrar o quê, irmãos? Vai encontrar paz. Volto a dizer, direção, conforto, consolo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Quantas vezes eu não já amanheci o dia com o coração angustiado, triste, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Eu não sei. E aí a gente vai lá nos pés do Senhor e o Senhor nos acalma. E nos acalma com tanto amor, com tanta graça, que é inexplicável. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro. E nesse livro ele conta a história de uma mãe que tinha um filho que era missionário e ele estava pregando num país aqui da América. Enquanto ele pregava, os milicianos chegaram, tomaram ele no púlpito, jogaram ele dentro de um carro e levaram para exterminar ele. Essa mãe que estava aqui no Brasil, na madrugada, levantou inquieta, o coração inquieto, e ela dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Senhor, estende as tuas mãos, lá onde o meu filho está, e livra-o da morte. Esse missionário conta que enquanto ele estava lá com o capô na cabeça, parou um carro, que não sabe de onde veio, desceu 2 homens, pegou ele assim, pelo pescoço, jogou dentro do carro e foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque essas coisas é para levar aos pés de Jesus Cristo. Não adiantava chamar a polícia. Ou Deus faz um milagre, ou a tragédia acontece. Então ele diz assim, olha, eu amo os que me amam.
Os que de madrugada me buscam, eles me encontram. E aí ele vai relatar uns textos lindos aqui, um pouco mais, né? No versículo 18, ele diz assim: riquezas, honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça, né? Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E a minha renda melhor do que a prata escolhida. Versículo 20, ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Dotados de bens, versículo 21, dotados de bens permanentes, os que me amam, e enchendo os seus tesouros. O apóstolo, de vez em quando ele ministra aqui, ele diz assim: gente, nós pertencemos a um reino rico. O nosso Deus é o Deus dono de todas as riquezas. E às vezes nós estamos lá procurando uma saída. Está aí a saída. Leva todas as suas demandas a Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Para terminar, vamos fechar aqui com Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim. Quem? Todos. Todos o quê? Todos os que estáis cansados. Esse cansaço aqui não é cansaço de trabalhar. Não, não é esse o cansaço. Por quê? Porque a palavra seguinte explica: cansados e oprimidos. Ou seja, venham. Isso é Jesus dizendo: venham. Vocês estão cansados? Estão oprimidos? Estão vivendo tempos de opressão? Venham. Gente, tem algumas coisas que Jesus faz que é inexplicável mesmo. Por exemplo, Jesus disse que Ele é a fonte de águas viva, não é? E Ele diz assim: olha, venham e bebam. Bebam da fonte. Eu te pergunto, em que lugar do universo você vê a fonte chamando o sedento? Em nenhum lugar. Isso é só o nosso Deus. Em que lugar nós vemos a fonte chamando o sedento? Venha, venha beber. Você está com sede? Venha. Não, pelo contrário. Quem tem sede é que vai procurar uma fonte. O sedento é que sai desesperado procurando água. Mas com Deus é diferente, Serginho. Ele é a fonte, Ele diz: vem, eu te chamo, vem. Vem matar tua sede. Vem ser liberto. Vem ser liberto da opressão. Vem ser liberto desse cansaço da alma. Vem ser liberto desse desespero. Vem ser liberto dos grilhões do inimigo. Vem ser liberto dos grilhões da morte. Vem ser liberto do poder de Satanás. Vem ser liberto, vem! Irmãos, o pecado nos promete o quê? Liberdade, não é? Mas ele nos entrega o quê? Algema. O pecado nos oferece paz e nos traz tormento. O pecado sempre vai nos levar mais longe do que nós estamos dispostos a ir. E vai nos cobrar um preço mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. Por isso, Jesus disse: venha a mim, você alma cansada, oprimida, venha. Eu posso te libertar. Eu te liberto, Jesus disse. Eu tenho poder para te libertar. Eu já venci tudo aquilo que te algemaria, ou que está te algemando.
Eu já venci todo o medo, eu já venci a morte, eu já venci o mundo, já venci o inimigo, já venci tudo. Você pode ser livre, 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 se você vier a mim, diz Jesus. Então não há mais motivos para nós estarmos algemados, encarcerados pelo pecado, pelo medo, de modo nenhum. Vamos a Jesus, porque Ele é o nosso libertador. Amém? Pois bem, fique de pé e vamos orar para terminar. Porque nós aprendemos que quando nós estivermos vivendo esses tempos difíceis, qual é o melhor lugar para a gente ir? Aos pés do Senhor Jesus. Aonde está escrito? Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, por este consolo, Senhor, por esta palavra tão poderosa e gloriosa nessa noite, Senhor. Nós temos certeza absoluta, Pai amado, que a Tua palavra é fiel e verdadeira. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que dá alívio ao coração, a palavra que dá sabedoria. Pai querido, nesta noite, Senhor, crava esta palavra no nosso coração pelo Teu Espírito, para que ela possa frutificar, Senhor, no nosso espírito. Que nós possamos guardar ela, Senhor, e nos fortalecer nela todos os dias. E nos ensina, Pai, pelo Teu Espírito, a sempre que tivermos essas situações mais difíceis, nós precisamos crer que o Senhor é o lugar seguro, que tem refrigério, que tem libertação e, acima de tudo, que tem paz, que excede todo entendimento para o nosso coração. Pai, nós oramos e cremos, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra de Deus para nós nessa noite.